Bom dia meninos, meninas, bom dia a todos. Nós estamos aqui nessa aula de hoje. Quero falar para vocês, gente, que estamos quase finalizando todos os nossos conteúdos da disciplina de gestão. Nós vamos dar continuidade falando ainda sobre a Anvisa. Lembram que na semana passada a gente viu na aula passada, aliás, a gente viu sobre programas de qualidade para os alimentos e vimos que a Anvisa é um órgão responsável por manter os padrões de qualidade na disposição dos alimentos. Essa aula de hoje é sobre boas práticas nos serviços de saúde, segurança no paciente e qualidade dos serviços de saúde. Bom, quero que vocês saibam que nós temos esse órgão ligado ao Ministério da Saúde, Anvisa, que tem a missão de proteger e promover a saúde da população, garantindo a segurança sanitária de produtos e serviços, participando da construção do acesso. Quero lembrar para vocês que hoje, nessa aula, não vamos ter atividade. Eu ainda estou à disposição para receber as atividades que eu passei para vocês na semana passada de gestão da qualidade, que apesar de muitas pessoas terem me entregado, também ainda tem um grande número que ainda não me entregou. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar sobre as boas práticas nos serviços de saúde e qualidade nos serviços de saúde, bem como a segurança do paciente. Quando eu falo em segurança, boas práticas nos serviços de saúde, vem aqui para vocês as 6 dimensões na qualidade do serviço de saúde. Qualidade do serviço de saúde é demandado em 6 dimensões, que são elas: segurança, efetividade, assistência centrada no paciente, oportunidade, eficiência e equidade. São termos que vocês já estão bem familiarizados. Eu quero que vocês entendam aqui alguma dessas dimensões, como por exemplo essa da segurança. Quando a gente fala de segurança, a Anvisa, a gente sabe que ela é responsável por segurar que nós, na população como um todo, o indivíduo, ele esteja recebendo material, produto, insumos, medicamentos e alimentos de qualidade, de modo a assegurar o meu consumo, para que eu não venha a sofrer riscos e danos. Quando a gente fala nos serviços de saúde também, nós temos regras, não é? Porque quando a gente se submete a realizar um procedimento ou ser submetido a um procedimento, a gente está sobre riscos, a gente é exposto. Então, nesse sentido, o profissional, não importa na área da saúde, administrativa, no cuidado, na assistência, na promoção, educação, recuperação à saúde, ele deve, não é, ter uma postura que mantenha o paciente em segurança, que ele não seja exposto a ponto de envolver eles em riscos. Os riscos devem ser os mínimos possíveis. Caso ocorra algum erro, algum dano, esse dano acarreta consequências, muitas das vezes irreparáveis. Então, é importante que a gente mantenha a segurança na assistência, não importa qualquer que seja, se seja no serviço administrativo, né, gerencial, dentre essas amplas atividades que nós encontramos na área da saúde. Efetividade: assistência prestada de acordo com a necessidade do paciente, baseada em conhecimento científico. O que significa isso, gente? Também basicamente isso que eu falei para vocês. Efetividade na assistência, basicamente relacionada à necessidade do paciente, da pessoa, da família, da comunidade ou da população, é a gente realizar um trabalho que seja necessário para aquela população, dentro da realidade, não é? De acordo com a sua precisão. Se eu vou fazer um trabalho, que esse trabalho seja para resolver um problema que seja necessário e com isso deve ser baseado, né, nas necessidades específicas. A gente sabe que cada pessoa, cada população, família, elas têm as suas peculiaridades e a gente deve levar em conta, a ponto de não expor uma pessoa a um cuidado que ela não precisa ou a um procedimento. A assistência centrada ao paciente, respeitando as preferências. Vocês sabem mais do que ninguém que todo e qualquer paciente, até aquele que não responde por si, tem um responsável que mantenha uma postura de autonomia. Não é porque eu seja um profissional que eu vou decidir e definir o que vai ser feito com o paciente. Ele, num conjunto comigo ou responsável, vamos mensurar um trabalho para ele de modo que ele seja participativo,
autônomo e protagonista do próprio cuidado, do próprio procedimento que vai ser realizado nele. Aí nessas características a gente tem que respeitar os aspectos culturais, sociais, moral, religioso, todas as questões em volta desse paciente, se ele aceita receber determinado procedimento, se ele aceita receber determinado cuidado, tudo isso dentro dessa ordem. Oportunidade no tempo certo, né? Você tem que ser preciso na questão. Vamos fazer a relação do trabalho dentro de um tempo certo. Nada adianta eu manter ou ter uma postura de realização de um trabalho em um tempo que não é cabível. Eficiência, melhor assistência com maior custo. Quando a gente fala em melhor custo, a gente sempre imagina que é a redução de gastos, a questão de usar o mínimo no máximo de eficiência e eficácia, né? E com isso a gente entende-se que é necessário usar recursos de altas complexidades. E na área da saúde, nós temos muita questão de tecnologia avançada, o uso de ferramentas tecnológico, material. E aí vem essa questão de ser nos colocado o quê? Para você realizar um trabalho de modo que você utilize o mínimo, no máximo de eficiência, o mínimo de recursos, né? Mas só que às vezes usar um objeto, um recurso, um material caro custa muito menos que um barato, dependendo do tempo da eficiência ou do tempo de resolução desse problema. Vamos supor que eu vou realizar um procedimento em um determinado paciente, vamos supor um curativo, por exemplo. O curativo, se eu utilizar um material caríssimo, leva 2 ou 3 dias para sarar. Em compensação, se eu utilizar um material mais barato, vai levar uma semana para sarar. Qual desses eu vou escolher? Eu vou escolher o caro, que vai acabar saindo barato, que apesar de caro, vai durar apenas 2 dias, ou seja, vai resolver o meu problema em menos tempo. Enquanto eu usar um material barato, ele vai demorar o quê? Uma semana. E esse material, o custo dele vai sair, quem sabe, até mais caro do que esse que dura apenas 2 dias para ser sarado. Equidade, vocês sabem bem a questão desse termo. Qualidade na assistência não varia de acordo com as características das pessoas. A gente tem que levar em conta as diferenças. Independente das pessoas morarem numa mesma situação, numa mesma família, numa mesma região, as peculiaridades são outras. Nós temos um perfil de pessoas com hipertensão, por exemplo. Vamos atender essa pessoa e chega também outro com o mesmo problema. A abordagem não vai ser a mesma, porque ambas pertencem a grupos étnicos, religiosos, morais, têm suas características peculiares no âmbito religioso, né? Até mesmo na questão de suas características regionais, cidades. Tudo isso leva em conta a questão na hora de exercer uma atividade no serviço de saúde. Para demonstrar qualidade, a gente tem que levar em conta a variação dessas 6 dimensões. Eu espero que vocês tenham entendido aqui. Vamos adiante. Segurança do paciente. Reduzir o mínimo possível o risco de dano ao paciente. Lembrando que todo e qualquer dano, independente dele ser um dano em questões prudencial, imprudencial ou negligencial, tanto o profissional de saúde quanto a instituição que regula os procedimentos, que é o setor responsável, sofrem consequências. Mas não há consequência pior do que a do paciente, né? Ou a do indivíduo, que muitas das vezes, por questões de erros, passa a ser danos irreparáveis ou irreversíveis. Em relação à questão da segurança do paciente, a Organização Mundial de Saúde coloca que os eventos os quais nós devemos seguir para possibilitar ainda mais a segurança do paciente, não é? Nós temos eventos diversos de problemas de saúde pública nos países em geral, gera um problema global. Em cada 10 pacientes, a cada 10 pacientes sofrem danos nos serviços de saúde. A relação das questões dos critérios de erros médicos, possibilidade de danos a pacientes hospitalizados por ser 20 vezes maior em um país em desenvolvimento. A cada momento, 1,4 milhões de pessoas no mundo adquirem infecções relacionadas à assistência de saúde.
Higiene das mãos é a medida mais efetiva para prevenir, ou seja, isso é uma medida que vai partir de uma postura do profissional. 50% dos equipamentos médicos não são utilizados, não é fatos sobre a segurança do paciente, não são utilizados em sua total capacidade funcional por falta de habilidade técnica. O que nós temos muitos erros referente à questão da exposição de paciente aos riscos é a qualificação profissional, né? Nós temos que manusear máquinas, nós temos altos recursos, mas com isso a gente também tem que acompanhar o ritmo. Profissionais qualificados para manusear, para realizar procedimentos, está cada vez mais difícil e com isso quem sofre é quem? O paciente, a pessoa, a comunidade, a população em geral. Em alguns países, a proporção do uso de seringas e agulhas não esterilizadas chega a 70%. Nossa, isso é um absurdo, gente, esse dado. Já pensou você, um profissional, não ter os cuidados, né, habilidades técnicas simples que não custa nada? Já pensou passar por um processo desse? Tem muita gente, hoje nossos serviços de saúde, eles são desqualificados, né? Tem essa questão de toda essa defasagem em decorrência de erros simples que não poderiam ocorrer. Seringas e agulhas não esterilizadas, gente. Mais de 100 milhões de pessoas são submetidas a cirurgias em todo o mundo anualmente. Eventos adversos cirúrgicos representam eventos os quais, não é, poderiam ser evitáveis e causam mortes ou incapacidades em países em desenvolvimento. 10 fatores sobre a segurança do paciente, vamos para o 8º. Melhorar a segurança do paciente reduz custos. 9. Indústrias mais preocupadas com a segurança são muito mais seguras que os serviços de saúde, aviação e usinas nucleares. Presta atenção. A experiência dos pacientes é essencial para o desenvolvimento de ações de segurança do paciente no serviço de saúde. Já presenciei fato em que o paciente ele tinha muito mais consciência em relação ao procedimento que estava sendo feito nele do que o próprio profissional. Não estou aqui generalizando, gente. Nós temos ótimos profissionais, todos são cientes e isso ocorre em exceções. São procedimentos, acontecimentos que podem ser evitáveis, né? E aqui eu mostro para vocês uma série de manchetes e jornais que tratam a questões do modelo de saúde, a questão dos procedimentos, dos riscos, noticiários que foram de grande impacto em relação a erros médicos. A polícia indicia auxiliar de enfermagem ao injetar leite na veia do bebê, injetar. Já ocorreu, foi noticiário, já acontece muito hoje também, reportagens recentes mostram essa relação desse descuidado nos serviços de saúde. Nós temos uma Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, OMS, em 2002, lançou a 55ª Resolução de Assembleia Mundial da Saúde, no qual definiu que a qualidade do atendimento, segurança do paciente, instou os Estados-membros a prestarem maior atenção ao problema de segurança dos pacientes. Nós temos uma RDC de número 42, de 25 de outubro de 2010, dispõe da obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos em serviços de saúde do país. Hoje nós temos, né, em tempo de epidemia, ou melhor dizendo, pandemia, a gente tem aí uma referência de álcool como principal substância antisséptica, né, eficiente e segura. Artigo 5º, é obrigatório a disponibilização de preparação alcoólica antisséptica nas mãos. Aí nós temos item 2, item 3, item 4 e item 5, que nos locais que são realizados qualquer procedimento invasivo, deve-se realizar primeiramente a higienização das mãos e também dos instrumentos, materiais. Vamos para mais itens, né, em relação aos requisitos das boas práticas no funcionamento para os serviços de saúde.
RDC 63, de 25 de novembro de 2011, recentíssima. Os serviços de saúde devem estabelecer estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente no que se refere à identificação do paciente. Gente, é muito importante que a gente verifique e escreva corretamente. Profissionais da área administrativa, recepcionistas, aqueles que ficam relatórios, relacionando os relatórios, na aquisição de documentos, profissionais da área de saúde, principalmente gerenciais, que cuidem corretamente da identificação, data de nascimento, onde mora, nome da mãe, tudo são aspectos importantes para garantir ao paciente uma segurança. Porque já pensou se você troca ou coloca algum nome diferente em alguma letra e na hora de realizar o procedimento, vê um procedimento que não é necessário, não é submeter o paciente a riscos? O principal começa aqui, na identificação. Orientação para a higienização das mãos, ações de prevenção e controle de eventos diversos relacionados à assistência de saúde, orientações para a administração segura de medicamentos, mecanismo para a prevenção de quedas do paciente, mecanismo para a prevenção de úlcera por pressão e orientações para estimular a participação do paciente na assistência. A gente pensa que isso é competência de profissionais, só dos profissionais de saúde, referente a esses médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, mas se não, isso começa na porta de entrada e institucional mesmo. Antes de preparar um ambiente, né, tem que ter toda essa questão desse modelo adaptado, que sugerem todas as recomendações, né, que tenha a avaliação de profissionais da engenharia, profissionais de gerência, que entenda desses aspectos para desenvolver um serviço de qualidade e segurar o paciente daquilo que ele está recebendo. O Programa Nacional de Segurança do Paciente, PNSP. Temos uma portaria de número 529, de 1º de abril de 2003, institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, o qual nós podemos ver aqui exatamente as 6 medidas de segurança do paciente. Primeiro, não sei se vocês estão enxergando aí na foto, identificar o paciente corretamente, melhorar a comunicação entre profissionais. 3. Melhorar a segurança nas prescrições, segurar as cirurgias locais, higienização das mãos e reduzir os riscos de queda. São os 6 mandamentos dessa política que fala sobre a segurança do paciente. Nós temos a Anvisa, né, RDC, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, número 36, de 25 de julho de 2003. Institui ações de segurança para o paciente nos serviços de saúde. Qual é o objetivo? Justamente instituir as ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria na qualidade dos serviços de saúde. Nós temos artigo 2 e parágrafo único que definem aí essas questões para o comportamento de instituições e profissionais para atender pacientes. Planos de segurança do paciente, artigo 8. Oitavo, o plano da segurança do paciente em serviços de saúde é elaborado pelo NSP, que deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco conforme as atividades desenvolvidas pelos serviços de saúde. Aí aqui nós temos uma longa procedimentos, né? Métodos, melhor dizendo, métodos de plano de segurança do paciente. Aí vocês estão vendo aí, higienização das mãos, segurança cirúrgica, prevenção, segurança em terapias nutricionais interais, todos esses procedimentos específicos. Nós ainda temos o artigo 9º, que fala do monitoramento de incidentes e eventos adversos realizados pelo núcleo. Nós temos um setor, um departamento dentro de qualquer instituição de saúde, né, que oferta serviços de saúde, que faz esse levantamento dessas questões, quantos incidentes ocorreram, em qual área, qual foi o mais comum, que é para estudar uma solução e assim impedir que erros e
incidentes deixam de acontecer. E aqui eu mostrando para vocês sobre a questão do controle. Isso aqui é uma coisa mais específica sobre o controle de infecção hospitalar. A gente sabe que tem que ter em relação à questão de a gente ir tratar de uma doença em um hospital, quando a gente chega lá a gente pega outra. E nesse critério aqui é só para vocês estarem sabendo, né? Nós temos um plano integrado de gestão sanitária de segurança do paciente, que monitora e investiga os eventos adversos e a avaliação de boas práticas de segurança do paciente. O objetivo geral: integrar as ações para a gestão da segurança do paciente em serviços de saúde do país, visando aí a identificação e redução dos riscos. Plano integrado para a gestão sanitária, público-alvos profissionais de saúde que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Práticas de segurança é um tipo de processo ou estrutura cuja aplicação reduz a probabilidade de ocorrência de eventos adversos, resultante da exposição aos sistemas de saúde em uma variedade de doenças e procedimentos. E o nosso slide acaba aqui. Eu tenho essa pequena frase para demonstrar para vocês. A qualidade não melhora sozinha. É preciso um esforço consciente, sistemático e contínuo para melhorar especificamente na nossa área, né, gente? Nós que somos profissionais, vocês, profissionais da área de gerência no setor de saúde, devem estar ligados à relação, principalmente dessa qualidade. E eu trouxe aqui para vocês essa frase. E como eu disse para vocês no início, não vamos ter atividade, tá? Eu estou aguardando ainda aquela primeira atividade que eu passei para vocês de gestão da qualidade, tá? Um beijo a todos e tchau, tchau.